Como que um homem se torna uma lenda espalhando terror absoluto sem nem ao menos precisar de muitas batalhas? E por que até hoje ele é conhecido como o pirata mais famoso de todos os tempos? Hoje você vai desvendar os mistérios por trás da lenda de Edward Teach, o homem que se tornou o próprio pesadelo. Esse é o Esqueleto no Armário de Barba Negra. No final do século XVII e no início do século XVIII, as águas do Caribe e da costa americana eram consideradas um parque de diversões para os bandidos, mas um se destacava: Edward Teach. Até seu próprio nome era incerto, existiam variações de Edward Teach, Edward Theach, Edward Thatch. Talvez um marinheiro legal, talvez um corsário, ele não nasceu temido, ele se tornou o terror. Com uma mente extremamente afiada e uma sede por algo que a vida comum não podia lhe dar, Edward estava pronto para escrever seu próprio nome na história, ou melhor, nas ondas. Barba Negra não era apenas um pirata, era um showman, um psicólogo do terror. Ele amarrava rastilhos de pólvora na barba e os acendia antes dos ataques, deixando uma fumaça diabólica ao redor do seu rosto. Usava 3 pistolas e várias espadas penduradas. Ele não precisava de banhos de sangue para conseguir o que queria. Sua arma principal era a intimidação. Seu navio, o poderoso Queen Anne's Revenge, com 40 canhões, era uma fortaleza flutuante, e a reputação de Barba Negra o precedia. Muitos navios se rendiam só de ver a bandeira. O arqueólogo e historiador David Moore gastou um tempo considerável traçando a história do Barba Negra. As primeiras fontes documentadas que mencionam o Barba Negra pelo nome se dá em torno do verão de 1717. E outros relatos indicam que no outono do mesmo ano, Barba Negra operava nas baías de Chesapeake e Delaware, em conjunto com outros 2 piratas capitães, Benjamin Hornigold e Stede Bonnet. Barba Negra nessa época era um aprendiz sob tutela de Benjamin Hornigold, antes de se tornar um capitão em seu nome próprio. Sua transformação em lenda começou com a captura de um poderoso navio francês de escravos, o La Concorde. Após cruzar o Atlântico durante a sua terceira jornada e apenas 100 metros de Martinique, o navio francês encontrou o Barba Negra e sua companhia. E de acordo com a conta primária, os piratas estavam a bordo de 2 saveiros, um que tinha 120 homens e 12 canhões, e o outro tinha 30 homens e 8 canhões. Com a tripulação francesa já reduzida a 16 fatalidades e outros 36 que já estavam seriamente doentes de escorbuto e disenteria, os franceses estavam impotentes para resistir. Depois que os piratas atiraram 2 rajadas no La Concorde, o capitão Doucet rendeu o navio. Os piratas levaram o La Concorde até a ilha de Bequia, onde a tripulação francesa e os escravos africanos foram colocados sob terra. Enquanto os piratas procuravam no La Concorde, o camaroteiro francês Louis Arrot informou Barba Negra sobre o ouro que estava a bordo. Os piratas encontraram e capturaram o ouro com os oficiais franceses. O camaroteiro e outros 3 franceses voluntariamente entraram para a companhia dos piratas, e outros 10 entraram à força, inclusive um piloto, 3 cirurgiões, 2 carpinteiros, 2 navegadores e o cozinheiro. O Barba Negra e sua tripulação decidiram ficar com o La Concorde e deixou os franceses com o menor dos saveiros. Ele renomeou o La Concorde para Queen Anne's Revenge. Se fôssemos traduzir, seria A Vingança da Rainha Anne. Os franceses nomearam o saveiro de Mauvaise Rencontre, Encontro Ruim, e em 2 viagens conseguiram transportar os africanos remanescentes de Bequia até Martinique. Por volta de 1717 e 1718, Barba Negra estava no auge. Ele dominava as águas entre a Carolina do Norte e as Antilhas. Seu movimento mais audacioso, o bloqueio de Charleston, uma das cidades mais importantes da colônia. Ele não só parou o comércio, como manteve a cidade em xeque por dias. Ele capturou embarcações e seus passageiros, incluindo alguns dos cidadãos mais ricos e influentes da colônia. O resgate que exigiu não foi ouro, mas uma grande quantidade de remédios. Uma demonstração de poder e deboche que humilhou as autoridades. Não era só por ouro, era para mostrar quem mandava. Ele era o rei das águas, e ninguém estava seguro. Quando a coroa britânica ofereceu anistia para piratas que se entregassem, o Barba Negra aceitou. Ele se estabeleceu em Bath, na Carolina do Norte, com a permissão do governador local.
mas a vida civil não durou muito. Será que ele realmente tentou mudar? Ou era apenas uma pausa estratégica, esperando o momento certo para voltar para o caos? Paz de fato não era para o Barba Negra. Não demorou muito para ele voltar a saquear navios e irritar as autoridades. Até que o governador da Virgínia, Alexander Spotswood, decidiu que era demais, e ele enviou o tenente Robert Maynard para acabar com a farra. E foi na ilha de Ocracoke, em 1718, que aconteceu o combate final. Uma batalha brutal entre o Barba Negra, mesmo ferido, contra o Tenente Maynard, mas o Tenente Maynard, com um golpe fatal, finalmente derrubou o monstro. O corpo de Barba Negra foi encontrado com 5 tiros e mais de 20 facadas. A cabeça de Barba Negra foi pendurada no mastro do navio de Maynard, como um aviso, mas seu nome se tornou imortal. Ele não deixou tesouros enterrados para serem achados. Seu verdadeiro legado é a lenda. Filmes, livros, parques de diversão. Barba Negra ainda vive no imaginário popular. O arquétipo do pirata mais temido, ele personifica a liberdade e o mistério dos mares. O Barba Negra foi um gênio da intimidação ou apenas um bandido cruel? O que você acha que fez dele uma figura tão inesquecível? Deixe seu comentário aqui embaixo. E nunca se esqueça que por trás de toda lenda sempre tem um esqueleto no armário. Imagine um homem vindo diretamente do inferno, pronto para aniquilar qualquer um que entre em seu caminho com seu arsenal ambulante, olhos frios e penetrantes como os de um louco e fumaça saindo pela barba.